O capítulo 16 do Apocalipse descreve a visão de um anjo que instrui 7 outros anjos a derramarem as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Cada taça representa uma praga que traz sofrimento e a destruição. A primeira taça causa uma ferida maligna nos adoradores da besta. A segunda taça transforma o mar em sangue e mata todas as criaturas vivas nele. A terceira taça transforma os rios e fontes em sangue. O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol, que queima os homens com fogo. E o quinto anjo derrama sua taça sobre os tronos da besta, trazendo trevas e dor. O sexto anjo seca o Rio Eufrates para preparar o caminho para o rei do Oriente. Então 3 espíritos malignos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, para enganar as nações. O sétimo anjo derrama sua taça no ar, trazendo uma voz do céu, anunciando que tudo está consumado. Há um grande terremoto, a cidade se divide em 3 partes e a cidade das vapores cai. Finalmente, uma grande saraiva cai do céu, causando grande destruição e fazendo com que os homens blasfemem contra Deus. E eu ouvi uma grande voz do templo dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra. E se fez uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham a marca da besta e que adoravam a imagem dela. E o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como de morto, e toda a alma vivente no mar morreu. E o terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios, e sobre as fontes de águas, e se tornaram em sangue. E eu ouvi ao anjo das águas dizendo: Justo és tu, Senhor, que és e que eras, e que virás a ser, porque julgastes estas coisas. Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto eles são merecedores. E eu ouvi um outro do altar dizendo: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe concedido que queimasse aos homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E eles não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino se tornou em trevas. E mordiam de dor suas línguas. E eles blasfemaram a Deus do céu por causa de suas dores e por causa de suas chagas, e não se arrependeram de suas obras. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água se secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, onde o sol nasce. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios e fazem sinais sobrenaturais, os quais vão aos reis da terra e de todo o mundo, para os ajuntarem à batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e vejam o seu impudor. E foram reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon.
E o sétimo anjo derramou sua taça sobre o ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos. E houve um grande terremoto, o qual nunca tinha acontecido desde que existia um homem sobre a terra, tão forte e grande assim. E a grande cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio em memória diante de Deus para dar a ela o cálice do vinho da indignação da ira dele. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. E uma grande saraiva, como de peso de um talento, caiu do céu sobre os homens, e os homens blasfemaram a Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande.